Hoje a gente vai conversar um conceito bem interessante e bem diferente, fora da caixa, que provavelmente você nunca ouviu falar dentro do mundo do direito, o Detox Law. Meu nome é Thales Calaza, eu sou advogado na área de Direito, Tecnologia e Inovação e hoje a gente vai tratar sobre esse tema bem legal aqui, que é o Detox Law. Se você já assistiu a aula do Visual Law 101 que veio antes dessa, você provavelmente já sabe o que significa esse termo. Mas só para a gente relembrar, 101 é o famoso 101, não é? É basicamente uma terminologia usada nos Estados Unidos para designar aquela aula básica, aquela aula essencial, fundamental, que trabalha os primeiros conceitos. E é justamente o que a gente vai buscar fazer aqui hoje, nesse breve encontro, para tratar do tema Detox Law. Detox, se você se recorda, vem lá daquele suco verde, o suco detox. E qual que é a função dele, não é? O que é que a gente busca? Justamente desintoxicar o corpo, não é? A gente trazer uma desintoxicação de impurezas, de alguns elementos indesejados no corpo humano. Então, como que a gente aplica isso no direito? Basicamente, por analogia, a gente trabalha essa desintoxicação da peça jurídica, da argumentação jurídica, da comunicação carregada que é inerente à nossa área do direito. Tudo bem? Então, basicamente, é uma forma da gente trabalhar uma argumentação muito forte, uma argumentação ainda muito bem fundamentada, só que de uma forma menos carregada, de uma forma mais entendível. É basicamente isso que a gente busca. Os benefícios. Bom, assim como a gente tratou na aula do Visual Law, o judiciário, ele traz para a gente de uma forma expressa, ele pede socorro. É algo que a sociedade, os próprios clientes nos trazem há bastante tempo, uma crítica da linguagem jurídica carregada. O advogado, a figura do causídico, é conhecido como aquele ser praticamente inalcançável, aquele ser que você não consegue ter uma conversa normal num sábado à tarde, num domingo à noite, simplesmente porque tem uma linguagem jurídica carregada, não só pesado no latim, mas pesado nos próprios jargões, daquela comunicação carregada, difícil. E a gente não precisa disso, isso não faz de você mais inteligente, isso dificulta a comunicação. E é justamente por conta disso que a gente busca aplicar essa técnica, para que a gente tenha uma melhor comunicação, porque uma das habilidades mais importantes do advogado é a oratória. Só que, pensa comigo, tem vários cursos de oratória por aí, tem vários livros de oratória para advogados, mas convenhamos que quando você precisa falar mesmo, falar com alguém, é simplesmente numa audiência, numa reunião, que talvez seja 10% do seu trabalho. Os outros 90% você comunica pela forma escrita. Então veja que uma técnica dessas pode ser muito mais impactante para o seu dia a dia do que às vezes oratória, que também é essencial. A gente não descarta de forma alguma a essencialidade e a importância, mas a sua forma de comunicação é muito mais pela escrita. Por isso que é extremamente importante a gente dedicar a técnicas como Detox Law, assim como a técnicas como oratória, Visual Law e várias outras. Então, superados esses benefícios, que a gente terá uma comunicação mais eficaz com o nosso cliente por meio dos contratos, dos pareceres, dos e-mails, dos textos, com o próprio juiz, com outros advogados por questões de notificações, e a gente pode trazer até para a nossa vida pessoal. Então os benefícios são excelentes. Mas afinal, como que a gente pode colocar isso na prática? Nosso objetivo nesse primeiro encontro é entender o Detox Law, não aprofundar nele como um todo. Então eu trago para você alguns exemplos práticos. Algo que a gente pode fazer, tem um estudo muito legal desenvolvido nos Estados Unidos que chama Plain Language. Plain Language significa basicamente linguagem simplificada, que basicamente é o que a gente busca trazer aqui. Algumas dessas técnicas que são trazidas podem parecer simples, só que nós não fazemos o seu uso no dia a dia. Então, um exemplo é fazer a comunicação direta ao leitor. Ao invés de trabalhar na terceira pessoa, este causídico, este cliente, este peticionante, nós podemos trabalhar na primeira e na segunda pessoa. Eu e você. Eu, advogado, comunicando com você, cliente. Eu, advogado, comunicando com você, outro advogado. Eu, advogado, ou eu, advogado, representando o meu cliente, conversando com você, juiz, por meio de uma petição, várias formas, ao invés de ficar usando terceira pessoa e carregando a nossa comunicação. Uma outra situação também é deixar de lado a voz passiva, que é tão utilizada no direito, e usar uma voz ativa, porque a gente reduz o tamanho da comunicação e deixa menos complicado. Então, a dizer que será feito algo por mim, eu digo, eu farei algo. Pode parecer abstrato no primeiro momento, mas se você pegar para ler petições, comunicações, contratos, você vai ver que várias coisas, várias argumentações, várias palavras, cláusulas, textos, você vê a linguagem passiva sendo utilizada, dizendo que algo foi feito,
algo será realizado a alguém e não efetivamente que alguém fez algo. Então, trabalhar essa linguagem ativa vale a pena para a gente conseguir reduzir nossos textos e deixar mais impactante. Outra situação muito interessante é reduzir o juridiquês. O juridiquês é um mal que aflige a área jurídica, que é justamente essa linguagem carregada. Então, eu posso trabalhar a linguagem que eu uso, não só o latim. O latim, todos os termos que nós utilizamos, a gente pode sim trazer para a língua portuguesa, correta. Não estou falando aqui para a gente deixar de lado as formalidades, mas para a gente trabalhar uma linguagem mais coloquial, mais entendível, mais de dia a dia. Não há problema nenhum em fazermos isso. Então, deixar de lado tanto o latim quanto a linguagem jurídica mais carregada e trabalhar uma linguagem que seja mais inteligível para o interlocutor. E por fim, o último exemplo, a própria questão de diagramação, exemplos de diagramação. Então, ao invés de eu trabalhar num texto corrido, vários tópicos, vários exemplos em um parágrafo, eu utilizar as próprias questões que são disponibilizadas pelo próprio Word, por próprias outras situações, como tópicos. A gente pode simplesmente usar numeração, tópicos para trabalhar essa situação, tabelas que são disponibilizadas para mostrar às vezes um cronograma, uma dinâmica, um capítulo fático, ao invés de eu trabalhar num parágrafo, o que a gente consegue trazer esquemas textuais, esquemas de texto que conseguem trabalhar, deixar a nossa argumentação muito mais impactante, muito mais inteligível para que a gente tenha todos os benefícios que podem ser trazidos pelo Detox Law. Muito obrigado e até o próximo vídeo.